Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o assunto de leis de Newton, que é um assunto bem interessante, não só para provas, mas para você também entender os fenômenos que ocorrem ao nosso redor. E nessa primeira aula vamos falar sobre a primeira lei de Newton. E a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton vai sair nas próximas semanas, tá ok? Para quem nunca ouviu falar, Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático, muito importante para a humanidade, pelas suas descobertas que hoje são separadas em três leis. A primeira lei que vamos ver hoje é a lei da inércia. E para a definição da lei da inércia, Newton diz o seguinte: corpos em repouso permanecem em repouso e corpos em movimento permanecem em movimento em linha reta com velocidade constante, a menos que haja uma força exercida sobre elas. Lembrando que corpos nada mais é do que uma coleção de massa, ou seja, um corpo pode ser um carro, uma televisão, um cometa, uma bola, enfim, tudo aquilo que contém massa. Agora, o que Newton quis dizer é o seguinte: imagina só, se por exemplo você jogar a bola e deixar ela parada, nada vai acontecer com a bola, a menos que haja uma força exercida sobre ela, seja um chute ou até mesmo o próprio vento. Isso obedece quando ele diz corpos em repouso permanecem em repouso. Até aí tudo bem, né? Agora, o que parece ser menos intuitivo e mais difícil de imaginar é corpos em movimento permanecem em movimento. Isso acontece porque normalmente quando chutamos a bola, aplicamos uma força sobre ela, ela rola, rola e chega no momento que ela para. Mas preste atenção no que ele diz aqui, a menos que haja uma força exercida sobre ela. Nesse caso, pode ser o gramado do campo que você está jogando, causando o atrito entre a bola e a grama, ou até mesmo o próprio vento, no sentido ao contrário da bola. Se pegarmos essa mesma bola, colocar ela em um lugar livre de atrito e dar uma bicuda nela, ela irá andar, andar e nunca vai parar. Um outro exemplo, dando um exemplo agora voltado para a física quântica, que é a grande explosão do Big Bang. Resumindo, antes o que conhecemos hoje como universo estava tudo no mesmo lugar, ocupando um lugar menor que esse pontinho, até que aconteceu a grande explosão. E como um copo que cai no chão e espalha todos os pedaços, o universo se expande cada vez mais e mais. Um meteoro, por exemplo, é um pedaço dessa explosão que vive por aí rodando livre de atrito, infinitamente até que uma força seja exercida sobre ela. No caso, uma colisão com outro planeta. Pessoal, esse raciocínio pode parecer simples, mas não foi simples chegar na primeira lei de Newton. Isso porque por mais de 2000 anos permaneceu a ideia equivocada de Aristóteles. Aristóteles dizia, só existe movimento e quando existe força. Então, segundo Aristóteles, se eu paro de fazer uma força, o movimento termina. Foi Galileu que chegou à conclusão diferente, que derrubou a ideia de Aristóteles. Galileu chegou à conclusão que a força não é necessária para manter o movimento, e sim para modificar o movimento. Depois, Newton pegou o trabalho de Galileu e chegou na sua primeira lei de Newton. E olha só, vamos confrontar a ideia de Aristóteles e de Galileu. Imagine uma superfície bem irregular e uma caixa em cima dela. Então eu provoco um impulso inicial nessa caixa. Essa caixa vai se deslocar uma distância e depois irá parar, certo? Isso é muito normal acontecer no nosso dia a dia. Agora eu vou polir essa superfície, deixá-la o mais lisa possível e aplicar esse mesmo empurrão que apliquei na caixa anteriormente. Essa caixa vai andar, vai percorrer uma distância maior e irá parar. Galileu pensou o seguinte: e se eu polir essa superfície cada vez mais e mais e mais, até que não existisse atrito, esse bloco iria andar em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Pessoal, esse foi apenas um pensamento de Galileu. Hoje não é possível nós polirmos uma superfície até que não existisse mais atrito, tá ok? Agora, para finalizar a aula, dando um exemplo de inércia bastante utilizado no nosso dia a dia, é o cinto de segurança. Você só usa o cinto de segurança porque caso ocorra uma mudança brusca na velocidade, a tendência é você continuar em velocidade. Se não existisse inércia, não seria necessário o cinto de segurança, tá ok? Pessoal, por essa aula só, espero que você tenha entendido e gostado. Falou e até a próxima.